Boa noite, amigos, amigas do Face. Mais um momento de meditação e fé. Vamos juntos em busca daquilo que nós viemos aqui para encontrar. A paz em nosso coração, a nossa fé, o amor de Deus em nossa vida. E nós precisamos disso. Renovar a cada dia a nossa fé, renovar a cada dia o amor de Deus em cada um de nós. E essa fé nós precisamos encontrar nos nossos irmãos, encontrar em nossos caminhos, mas principalmente em nosso coração. Essa paz tem um preço chamado fé. E a fé, todos nós devemos alimentar em nosso coração. História de dois homens que foram rezar. Um dizia ser bom dando graças a Deus, sem nem mesmo a fronte abaixar. E o outro, cheio de humildade, num canto implorava o perdão do Senhor. Um juiz se julgava injusto, imperfeito, pequeno, e dos homens o mais pecador. Um voltou com a paz dentro do coração, e o outro voltou sem justiça e perdão. O humilde subiu, o orgulhoso desceu, publicano feliz, infeliz fariseu. Quero a paz de saber-me pequeno, precisando de Deus o perdão. Quero ver com os olhos da verdade e amor, sem jamais condenar o irmão. Quero a paz que vem da humildade, quero ver-me sem véu, sem engano. Eu não quero ser bom como o fariseu, quero a paz como a do publicano. Um voltou com a paz dentro do coração, e o outro voltou sem justiça e perdão. O humilde subiu, o orgulhoso desceu, publicano feliz, infeliz fariseu. Boa noite, minhas amigas, amigos. Mais um momento aí de meditação e fé. Deixa eu ver quem mandou aí o recadinho. Viviane Souza, Gilda Moraes, Bina Sodré, Isalete Bush, Noemi Gino. Boa noite a todos vocês.
Graças a Deus, né? Mais um dia vivido, mais um dia que nós esperávamos um pouco mais dele, né? A gente cria expectativa que aconteça mais coisas durante o dia. Nós às vezes planejamos algumas coisas e nem tudo acontece como a gente quer, né? Tudo é pela vontade de Deus. Eu resolvi cantar este hino, Fariseu e o Publicano, porque é um exemplo muito legal que dá na Bíblia, né? Igual aquelas parábolas que Jesus contava para todos na época, para não falar muito explicitamente, mas isso vem bem de encontro, né? A forma, a maneira de orarmos, a maneira de pedirmos a Deus, a maneira de nós vivermos e praticarmos a nossa fé, né? Eunice Barbosa também chegando aí, boa noite. Caiu de joelho, se julgando indigno, né? Se julgando pecador, e entre os homens o mais pecador, né? Cadu Camargo, boa noite. Opa, Deus abençoe todos nós aí, meu irmão. Que o nosso caminho seja de alegria e de felicidade também. Obrigado. A internet não está colaborando muito com a gente, né? Mas vamos em frente aí, com fé em Deus, e vamos lutando aí para conseguir, né, manter aí a conexão, né? Obrigado aí, Cadu Camargo, obrigado pelas palavras, que Deus abençoe. Chegando aí também Helena Maria Souza, Terezinha Gomes, Dilcinha Maria, Rita Costa, obrigado, boa noite a todos vocês. Analita Maria de Freitas, obrigado também pelo carinho. Então, o fariseu e o publicano. Quantas e quantas pessoas fazem orações com egoísmo, né? Boa noite aí, meu irmão também, Marcela Reis, obrigado pelo carinho de estar conosco. A gente deve querer aí agir como os fariseus, né? Os fariseus, eles ficavam em pés nas sinagogas para se mostrar, para se aparecer, né? E o publicano foi lá orar de maneira humilde, de maneira simples, de maneira se julgando o pior dos pecadores, enquanto o outro nem sequer abaixava a vista, né? Nem sequer abaixava a cabeça na hora da oração. Então nós devemos pensar bem na nossa maneira de ser também no dia a dia, né? Não só na comunidade, não só para com Deus, para com a oração que a gente procura praticar. A gente deve agir e falar e orar com humildade, e não como um fariseu. A gente tem que assumir o nosso estado de pecador. Inês Lima, Inesita, obrigado também. Boa noite aí, minha amiga. Nós, quando fazemos orações, eu até digo muitas vezes, já repeti muitas vezes no momento de meditação, a gente fazer com o coração, fazer em sintonia, né? Porque fazer oração de forma mecânica é fácil, todo mundo faz, qualquer um faz, né? Mas a oração, ela tem que ser sentida, tem que ser com a emoção, tem que ser com a alma. E se não for assim, não haverá o reconhecimento de Deus, porque a gente não vai estar fazendo de maneira sincera, né? E Deus quer a nossa sinceridade, Deus quer o nosso reconhecimento. Então esse hino, o fariseu e o publicano, ele vem bem aí a calhar, e muitas pessoas que andam, como diz o ditado, de nariz empinado, né? Querendo ser melhor do que os outros. E o importante, como diz aqui, ó,
Quero a paz de saber-me pequeno, precisando de Deus, o perdão. Quero ver com os olhos da verdade e amor, sem jamais condenar o irmão. Quero a paz que vem da humildade. Quero ver-me sem véu, sem engano. Eu não quero ser bom como o fariseu. Só quero a paz como a do publicano. Fariseu, naquela época, você sabe que os fariseus, sumos sacerdotes, tentavam pegar Jesus de tudo quanto é maneira e forma. Eles se julgavam os donos da verdade, né? Os senhores, sabe tudo, né? Não tinha humildade no coração. Eles se julgavam mais sábio que todo mundo. Elair Bambio também, obrigado, grande abraço. Lourdes Pontes, grande abraço a você também, boa noite a vocês, bem-vindos. E naquela época, os fariseus, os sumos sacerdotes, os próprios sacerdotes, armavam ciladas querendo pegar Jesus, né? Então, por isso que eu cantei esse hino hoje, que ele é um exemplo para nós, que sirva de exemplo para a gente não querer ser bom igual um fariseu. Isso não agrada a Deus. Porque os fariseus não eram verdadeiros de coração. Eles queriam glória para eles próprios. Eu sou o sabe tudo, eu sei tudo, eu entendo tudo. Ignorante daquele, infeliz daquele que se julga ser o dono da verdade, que se julga ser poderoso nas palavras. O próprio Cristo, que poderia, nem assim o fez. Foi até o fim com a humildade, com a serenidade e falando da palavra do Pai e combatendo os fariseus e combatendo os hipócritas, né? Então, vamos querer a paz como a do publicano, né? E jamais a gente querer a importância do fariseu, né? Porque poderoso é Deus, nós não. Nós estamos aqui para nós aprendermos e com humildade, procurarmos aprender com humildade, procurarmos aprender com simplicidade, porque foi assim que o Cristo chegou até nós, viveu a vida dele até os 33 anos, mostrando essa humildade, essa simplicidade, para que nós fôssemos precursores dele. E foi assim que ele pediu: sejais meus discípulos. E a maioria de nós, seres humanos, não cumprimos essa missão. Infelizmente não. Nós valorizamos a vaidade, somos egoístas, queremos ser melhores uns do que os outros, cada um querendo se aparecer e se mostrar mais do que o outro, e assim a gente vai vivendo. A gente acaba, às vezes, encabeçando algum tipo de responsabilidade, que nem no meu caso. Eu fui criticado dentro da igreja muito, por estar lá na frente tocando, cantando, animando as celebrações, porque eu não tinha quem eu colocasse na época. Eu preparei jovens para que eles tocassem no meu lugar. Eu saía, né, e deixava alguém no meu lugar tocando, e eu ia para outra comunidade, preparando o campo, preparando as pessoas. Então isso não é se aparecer, não é querer se mostrar, não. Deus me deu esse dom, uma missão, e essa missão eu cumpro e vou cumprir a todo custo, né? A todo preço. Então, se eu tiver que pagar algum preço por isso, eu vou pagar, porque eu continuarei defendendo a palavra de Deus, o nome de Deus, até o último momento da minha vida, até meu último suspiro. A hora que eu fazer a passagem, aí Deus cuida da minha alma, eu vou para onde Ele achar que eu mereça. Mas até lá, eu vou continuar com essa bandeira desta corrente de fé, essa bandeira de poder ajudar o próximo com uma palavra, né, através da musicoterapia,
através dos hinos, alegrando e tocando os corações. Adriana Maximina, boa noite, minha irmã, obrigado pelo carinho de estar conosco nesse momento. Maria Helena Carvalho, obrigado também, de todo o coração. E nós devemos cultivar uns nos outros exatamente isso, que é o que Jesus determinou, que fôssemos discípulos e discípulas, né? Tanto homem como mulher, dele, do próprio Cristo. E hoje em dia está difícil, né? Boa noite, Tiago Martins, em Estoril, Portugal. Estou aqui nessa praia aqui e chuvinha, só chuva, viu? Mas tá bom, graças a Deus. Pelo menos a gente está descansando, a gente está tranquilo, meditando, tá muito bom. Pelo menos é uma chuvinha gostosa, um tempo aqui não é frio igual a São Paulo, né? Mesmo chovendo fica um tempo ameno, né? Mais quentinho, não é assim tão frio não, é uma temperatura boa. Inês Lima, Inesita, obrigado aí também, boa noite. Obrigado aí. Elba Araújo acabou de entrar também, obrigado pelo carinho. Neide Volce, boa noite, minha amiga. Obrigado aí a todos vocês. E hoje é dia 21 de abril, o dia de um mártir, né? Um dos mártires que lutou na Inconfidência Mineira pela independência do Brasil, né? Que fosse desvinculado de Portugal, porque na época da chamada descoberta, o Brasil ficou refém a Portugal e todas as nossas riquezas, tudo aquilo que puderam explorar e levaram, né? Então, Tiradentes, ele abraçou a causa da sua pátria mãe, né? Ele deu a vida para defender o Brasil. Teve a Revolução dos Canudos, e nessa Revolução da Inconfidência Mineira, Tiradentes ele foi enforcado como foi os discípulos de Jesus na época, né? Porque eles mexiam com os poderosos, né? Então nós devemos lembrar com muito carinho, lembrar com muito respeito, e eu tiro meu chapéu para Tiradentes, um respeito. Eu sou fã da história desse homem, e ele fazia caridade para muitas pessoas, chamado de Tiradentes, porque ele realmente, quando as pessoas, naquela época, em 1792, imagine, né, existir dentista. Então era o Tiradentes, né? Era o que tirava os dentes, aliviava o sofrimento das pessoas. E ele, participando da Inconfidência Mineira, ele foi enforcado, ele foi decapitado, e a cabeça dele colocada numa estaca em tipo praça pública, para servir de exemplo, para amedrontar o povo, para que não continuassem naquela luta, né? Até que depois, mais para frente, a morte de Tiradentes não foi em vão, né? Não foi em vão, e o Brasil acabou se libertando, né, de Portugal, e daí para frente. Só que infelizmente o Brasil se libertou de toda aquela prisão da época, mas hoje o Brasil continua prisioneiro de ladrões que estão no poder, ladrões que estão aí no comando da nossa pátria e não cuida do povo, né? Que bom seria se tivéssemos vários Tiradentes lá no Palácio do Planalto, cuidando do nosso país, cuidando da nossa gente, cuidando de todos nós, né? Não estaríamos na situação calamitosa que se encontra a nossa pátria.
numa situação que ninguém entende, nem nós aqui dentro, nem lá fora. É uma máfia fechada que não ventilam nada, trabalhando no sigilo, trabalhando às escondidas, covardes. Então é muito triste uma data como hoje, comemorando, enquanto nós comemoramos aí em memória Tiradentes, o homem de fibra, não se importou, morreu em prol de defender a sua pátria. E hoje a gente vê brasileiros no poder destruindo esta pátria, destruindo a população pela falta de atendimento na saúde, pela falta de infraestrutura, pela falta de emprego, pela falta, enfim, de condição de vida melhor para cada um de nós brasileiros. Imagine todos os irmãos e irmãs aí que estão desempregados, quantas famílias passando situações difíceis. Isso depende das nossas orações. Por isso que eu faço sempre, essa corrente de oração. Eu intercedo sempre, peço sempre e conclamo a todos para que façamos essa oração juntos, que sejamos realmente esta corrente viva de fé. Fé é esperança, fé é acreditar, fé é alimentar nosso coração de que tudo poderá melhorar, poderá mudar. Sem nós termos a nossa fé, a nossa vida não tem sentido nenhum. Peçamos, claro, nossos pedidos pessoais, mas não sejamos egocêntricos, mas não sejamos hipócritas. Que o nosso egoísmo não tome conta jamais do nosso coração, que possamos interceder uns pelos outros em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus Supremo Criador, e com a intercessão de nossa Mãe Santíssima, todos os anjos, santos, arcanjos, todos os mentores no plano de Deus, cuidando, nos ajudando. Nas aparições de Nossa Senhora, esse tempo difícil, ela preveu e ela pediu na época aos 3 pastorinhos para que fosse rezado o rosário e fosse feito muita oração, porque tempos difíceis chegariam. Mas a maioria de nós, seres humanos, não paramos para dar a devida importância às palavras, às revelações das aparições de Maria, Uma hora eu vou bater um papo exatamente falando das mensagens, dos pedidos que ela fez nas aparições dela, Paula Roberto, boa noite também. Bina Sodré, obrigado aí pelo carinho também, boa noite. Nós precisamos lembrar com carinho o que fez, Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. E hoje, no momento de meditação e fé, eu faço essa homenagem a esse grande patriota, a esse grande homem, exemplo para nós brasileiros. E infelizmente eu vejo das coisas ruins que acontecem nas redes sociais, o pessoal fazendo chacota, fazendo piadas, brincando com as coisas ruins que têm acontecido no nosso país, com as atitudes erradas dos políticos, de toda a roubalheira. O povo ainda faz piada, Se nós não somos um povo sério, como podemos querer o respeito dos políticos? Eles veem essas chacotas nas redes sociais e sabem que isso não vai dar em nada, e a roubalheira continua, a exploração continua, a injustiça continua, e eles continuarão tirando de nós tudo que puder.
E agora chegamos num ponto onde eu não estou vendo uma luzinha depois do túnel. Eu não estou vendo. Essa luzinha pode até existir lá, mas eu não estou vendo. E todo mundo está levando na brincadeira, fazendo piada. Infelizmente, essa é a cara do Brasil hoje. E no dia de Tiradentes nós todos deveríamos ter vergonha de sermos como nós somos, né? Eu falo em nome de todos os brasileiros. Nós devíamos ter vergonha, porque esse homem deu a vida para libertar nossa pátria daquela escravidão e daquela exploração a que nós éramos sujeitados na época. E hoje estamos sendo do mesmo jeito. Eu publiquei uma foto, algumas fotos daquele povo, eu acho que é da Nigéria, pele e osso, né? Eu fiz aquela publicação para chamar a atenção em que nível, que condições que nós estamos como ser humano. A que ponto nós chegamos? Estamos no século XXI e existir pessoas, irmãos e irmãs, numa vida subhumana como aquele povo. Pele e osso, por fome e sede. A única coisa que eu posso dizer é que o mundo precisa de mais oração. A humanidade precisa mais de Deus. É o caminho do fim. É o princípio do fim. Infelizmente. E nós, como diz uma música, estamos de boca aberta esperando a morte chegar. Temos que orar. Temos que pedir a Deus. Temos que interceder. De coração e em espírito. Porque o final da humanidade poderá não ser nada bom. Precisamos acordar enquanto é tempo. Como diz na música que o Chico Xavier psicografou, com o auxílio do Emmanuel: ainda é tempo de plantar. Vamos plantar, vamos mudar, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. E quanto mais orações, independente de religião, o importante é Deus no coração. As pessoas serem evangelizadas, as pessoas serem conscientizadas. Eu vejo muitos assuntos muito sérios serem levados em brincadeiras nas redes sociais. Eu fico muito triste com isso. Até essa história aí dessa tal baleia azul que eu comentei com vocês virou motivo de chacota. Cada coisa que acontece lá no Planalto, lá em Brasília, é motivo de chacota, é motivo de brincadeira. E eu penso, o que Jesus diria para nós hoje, a cada um de nós, depois dele
ter passado todo aquele calvário, todo aquele sofrimento, a morte de cruz. E Ele pediu que fôssemos seus discípulos. Esta geração não passará enquanto o Evangelho não for pregado a todo mundo. O que diria Tiradentes hoje para nós brasileiros? Diante de toda essa parafernália de acontecimentos dos últimos tempos. O rombo da Petrobras e tudo mais. Eu estou indo pelo caminho da oração. Uma pessoa falando é uma coisa, duas muda, três muda. Por isso que esse momento de fé é uma grande corrente de fé. E essas vibrações sejam para que o nosso país, que a nossa pátria, seja recuperada, que seja colocado homens lá, que nós tenhamos senso de escolher ou de protestar ou de exigir, que Deus nos ajude, nos oriente, que a nossa pátria seja resgatada, que os nossos direitos como brasileiros sejam nos dados, não roubados, porque os nossos direitos sempre têm sido roubados de nós, tirados de nós. E eu penso nas gerações futuras, o que acontecerá nas gerações futuras. Boa noite, Vera Lúcia, obrigado pelo carinho também de estar no momento. Vamos pedindo aí o apoio, a ajuda, a intercessão de todo o plano espiritual e a misericórdia de Deus em nome de Jesus Cristo, nosso Divino Mestre, e que possamos crescer na fé, na caridade e na fraternidade. E se isso não acontecer, muito triste será, com certeza, o caminho da humanidade, o nosso caminho, o caminho do nosso planeta. Infelizmente, enquanto existir um país como a Nigéria, África e outros mais, deixando as pessoas morrerem de fome, enquanto o mundo é dominado por 50, 100 homens trilionário, quintilionário, não dá para nem mensurar o quanto são ricos. Eu me sinto envergonhado como ser humano, eu me sinto envergonhado diante a face de Deus, no lugar desses canalhas, no lugar desta geração de fariseus e hipócritas, ladrões. E eu não tenho mais adjetivos. Eu prefiro parar por aqui. Eu prefiro não continuar falando, porque aí eu falaria muita coisa. Porque são negros? Porque é um país de negros? Está lá abandonado, jogado? Pode passar fome, pode morrer feito um verme, feito um lixo? Não são nossos irmãos em Cristo Jesus? O peso desse pecado será um peso muito grande nos ombros dos poderosos, que poderiam estar solucionando, independente de qualquer país, esse tipo de situação.
Isso é vergonhoso para o ser humano, aos olhos de Deus. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos, e a gente quando vê segue adiante, às vezes para chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pela beira das calçadas, e a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é analfabeto e vive mendigando um subemprego, e a gente quando vê é uma toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque fizeram dele um rei potente, enquanto ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, está doente e vive atrás das grades da cadeia, e nós tão raramente vamos vê-lo. Sabemos que ele é um marginal. Seu nome é Jesus Cristo, anda sedento por um mundo mais amor e de justiça, mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser de guerra. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é difamado e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo quer viver, pois para ele não existe mais fronteiras, só quer fazer de nós
irmão. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Essa é a realidade da humanidade, né? Essa é a realidade da discriminação social. Essa é a realidade também ainda hoje no século XXI da discriminação racial, enquanto tantos se preocupam com seu ego, do poder e do ser e do ter. Tantos gostariam de ter apenas uma cama para dormir, um trabalho e o direito a comer e a beber. Como disse, até os lírios do campo se vestem de maneira tão linda e majestosa, sem preço, sem valor algum. Os pássaros vivem, sobrevivem comendo, e o ser humano morrendo de fome, sede. Meu amigo Zé dos Pássaros, boa noite. Solange Washington, boa noite. Obrigado pelo carinho. Grande abraço aí a vocês. Obrigado a todos que estão colocando comentário, a vocês que estão compartilhando o momento. Essa é a realidade do nosso mundo. Essa é a realidade do ser humano. Enquanto muitos se sentem como os fariseus, importantes no seu trabalho, insubstituível, tem de sobra, outros não vivem e não têm nem migalhas para comer. Por isso que eu compartilhei aquelas fotos. Eu não gosto de mostrar a desgraça alheia, a infelicidade alheia. Inclusive uma tal de esqueci o nome da moça, fez um comentário, né? E eu publiquei as fotos porque eu queria causar. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu teria como ficar me mostrando. Eu já disse outras vezes, em outros momentos, eu tenho 10 CDs gravados, tenho um programa pela Amaral TV, todo domingo, das 18h30 às 20h30, onde também tem momento de meditação e fé sempre no começo do programa. Morena alguma coisa postou esse comentário naquela postagem que eu fiz daqueles irmãos fragilizados, abandonados, judiados. Eu excluí ela do meu Face e eu bloqueei, porque é uma pessoa sem caráter, não me conhece e colocou uma postagem querendo se mostrar na minha página, querendo ela causar, querendo ela se aparecer, né? Então, a minha página não é para isso. E muitos vão ser excluídos. Só entram na página para postar essas babaquices de postagens. E nunca participou de um momento de meditação e fé, nunca entrou para curtir uma postagem de autoajuda. Não vejo essas pessoas, a não ser querer se aparecer na minha página. Por isso que eu postei ontem, amizades verdadeiras. Grande abraço a vocês, que Deus abençoe, que são aqueles que interagem, aqueles que estão comigo
nos momentos de meditação e fé, aqueles que estão curtindo, compartilhando, interagindo, e eu vou curtindo e compartilhando e curtindo também as postagens de cada um de vocês. Então, pessoas assim para mim não interessam na minha página. Pessoas hipócritas, pessoas que querem se aparecer e se mostrar, que tecem um comentário ridículo. Cresça e apareça. Mas para você crescer e se aparecer, procure ter Deus no seu coração. Procure ter humildade, sinceridade, fraternidade. É isso que eu desejo para esse tipo de pessoa. Porque, infelizmente, somos alvos, como Jesus disse: vós sereis agredidos, afrontados e às vezes até humilhados por defender o meu nome. E eu continuarei, pelo amor que eu tenho em nosso Senhor Jesus Cristo, mas acima de tudo pela obrigação e pela missão que Ele nos incumbiu de continuar levando a todas as pessoas a fé, a força e a coragem em viver. Às vezes tem pessoas que necessitam apenas de algumas palavras de incentivo, de amor, de fraternidade. E muita gente recusa em dar. E muita gente nega isso. Vamos cumprir o que Jesus nos pediu, todos nós. E eu fico feliz na minha página porque eu vejo a maioria compartilhando um bom dia com as bênçãos de Deus, frases e mensagens de autoajuda. Eu fico muito feliz e me ajuda, sabia? Eu curto as postagens de vocês, eu vejo e leio e medito e faço minha reflexão. É assim, esta corrente de fé que possa sempre nos manter de pé diante de qualquer situação. Neste momento, eu peço a todos vocês sentir no coração, claro, ninguém é obrigado, gente. É um convite que eu faço aqui na minha casa. Vamos colocar um copo com água, ou uma garrafinha de água. Vamos pedir nesse momento, vamos invocar as bênçãos de Deus Pai, nosso Criador, nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo, com a intercessão de nossa Mãe Santíssima, de todos os anjos santos e arcanjos, que fluidifiquem esta água e coloquem nela os remédios necessários para a cura de todos os nossos males, todos os males daqueles que a beber. Como Jesus transformou a água em vinho, e esta água também seja transformada no remédio santo para nos curar, para nos libertar de todas as coisas ruins que tentam afligir a nossa vida, nosso coração, a nossa mente, e qualquer tipo de doença no nosso corpo físico e espiritual. Vamos nesta vibração maravilhosa da oração que o Senhor nos ensinou. Eu gosto muito dessa versão, né, que Emmanuel inspirou Chico Xavier a escrever. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso e da mente e do corpo dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando a cada um de nós a perdoar aos nossos devedores e aos nossos ofensores, com esquecimento de todo mal. Não permitas
que venhamos cair sob o golpe de qualquer tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos, Senhor, de todo o mal que ainda reside dentro de cada um de nós. Liberta-nos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por todos nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem para o plano espiritual, na hora da nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Desejo a todos vocês uma ótima noite de descanso e que estejamos debaixo das bênçãos e da proteção do nosso Pai Criador, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz, luz, harmonia, mas acima de tudo, fé em nossos corações. Esteja sobre cada um de nós. Obrigado a todos por terem compartilhado um pouquinho do seu tempo com a palavra de Deus neste momento de fé, nesta corrente de oração e fé. Até amanhã a todos. Um abraço fraterno a cada um e vamos tomar a nossa água.